Olá, meu nome é Celso Matheus Colosmo, estou fazendo um trabalho sobre o pensamento de Emile Durkheim e para a disciplina de Ciências Sociais. E então vamos começar. Fazendo uma introdução e contextualização do período, era a Europa no século XIX, estava ocorrendo a industrialização e estava ocorrendo guerras no momento. E então a produção da Emile Durkheim ela reflete as tensões de valores das instituições que estavam sendo corroídas e as que estavam surgindo e que não estavam totalmente configuradas. Então a preocupação principal do Durkheim era como, em meio a essas mudanças, manter a sociedade forte e coesa, manter essas instituições. Então ele foi o fundador da sociologia como ciência, e como toda ciência, ela precisa de um objeto de estudo. No caso da sociologia, o objeto de estudo é o fato social. Ele é composto por três características: a exterioridade, ele está fora de mim, ocorre fora de mim; a generalidade, ele não é particular só de um indivíduo, mas da maioria do grupo; e a coerção, ele age por uma força. No exemplo de força, vamos dar um exemplo de uma roupa. Às vezes pode ser crime no país usar essa roupa, então a força que vai agir para mim se me verem usando essa roupa seria a força policial. Mas vamos supor que não é crime, mas é mal visto. Então as pessoas vão ver eu com maus olhos, eu posso me sentir constrangido e eu não vou usar essa roupa. Então essa seria uma outra força agindo sobre mim. E esse é o conceito. O método de estudo da sociologia segundo Durkheim é que a gente deve tratar o fato social como um objeto, porque se tratarmos como ideia, ele pode ser alterado. E como um fato, um objeto, não. Ele é aquilo e pronto. E a gente deve deixar todas as nossas pré-noções de lado e tal. Aí aqui eu fiz um esquema, um design simples, o fato social que o pesquisador quer observar, e tem uma lente que seria todos os valores e pré-noções que o pesquisador tem. Se ele não deixar de lado, quando ele for olhar para essa lente dos valores dele e pré-noções que ele tiver, ele vai distorcer, vai ter uma imagem distorcida do fato social e não do que ele é. Então o ideal é ele afastar essa lente. Seria o seu conceito. A dualidade dos fatos morais. As regras morais possuem uma autoridade que implica a noção de dever, mas que parecem ser desejáveis por nós, embora seu cumprimento se dê como um esforço que se arrasta para fora de nós mesmos e por isso mesmo leva-nos acima de nossa própria natureza, mesmo sob constrangimento. Então, o que isso quer dizer? A gente quer seguir, a gente tem a noção de que a gente quer esse dever, a gente tem esse ideal de seguir esse dever, então a gente sacrifica de nós mesmos para seguir esse dever. Então essa é a dualidade, o conflito. A gente sacrifica a si mesmo em prol de algo e esse algo tira-se a nossa liberdade. Nossa. Deu pra entender, acho. Dualidade dos fatos morais. Durkheim falou de uma necessidade de revigorar os ideais do coletivo. Então, aqui ele vai citar, no capítulo ele citou como, por exemplo, as pessoas que vão numa religião, que vão no culto para reafirmar a sua crença. Então ele fala que é importante você ir lá e reafirmar o compromisso que você tem com o grupo, que isso vai garantir a coesão, a vitalidade e a continuidade do grupo. E nisso ele diz que à medida em que o indivíduo participa da vida social, ele supera a si mesmo. E que eu estava falando antes, ele abre mão de seu individual em prol do grupo. E aí um objetivo da instrução pública não é só fazer operários, mão de obra, mas sim instruir cidadãos para a gente e dar essa moral para nós e libertar a gente dessas visões egoístas que a gente tem de seguir nossos próprios interesses e ser mais em prol do grupo, da sociedade. Aí ele fala que solidariedade para Durkheim seria o quanto o indivíduo se sente pertencente ao grupo. Então ele deu duas solidariedades, a mecânica e a orgânica. Começando pela mecânica, é quando ela liga diretamente o indivíduo à sociedade sem nenhum intermediário, constituindo-se de um conjunto de mais ou menos organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os membros do grupo. É chamado tipo coletivo. Não encontramos ali aquelas características que diferenciam tão nitidamente uns dos outros, os membros de uma sociedade, a ponto de poder chamá-lo de indivíduo. Então, os indivíduos são muito parecidos. Um exemplo que eu achei que eu estava procurando seria no período pré-feudal e no feudalismo, que são muito iguais. Todo mundo tem características iguais. Vamos comparar com a orgânica que eu faço a comparação. Aí a condensação da sociedade multiplica um montão de relações sociais e leva ao processo de divisão do trabalho, que foi o que aconteceu com o capitalismo. E a solidariedade mecânica vai se reduzindo e é gradativamente substituída nova. É uma solidariedade orgânica. Institui-se então um processo de individualização dos membros da sociedade que passam a ser solidários,
por terem uma esfera própria de ação. Com isso ocorre uma interdependência entre todos, e cada um dos demais membros se compõe da sociedade. Então hoje nós temos vários grupos, que ocorreu uma grande divisão de trabalho, as coisas, mas cada um depende do outro. Se não tiver um, eu tenho uma relação com ele, ele depende de mim. No caso lá de se voltarmos para a relação mecânica, lá no período pré-feudal que eu estava vendo, seria mais ou menos assim, todo mundo é fazendeiro, todo mundo sabe o processo de fazer pão, ninguém depende muito um do outro. E são todo mundo igual, todo mundo sabe os processos de produção, não sei o quê. E hoje está todo mundo se especializando em um processo. E cada um depende do outro. Então, hoje o padeiro depende do cara que faz a farinha. Ele não sabe plantar da farinha, não sei o que, cada um está dependendo do outro. É mais ou menos isso a ideia. A moral e a anomia. Ele enfatizou na tese, o Durkheim, que a moral é a fonte da solidariedade e que instituições como a família, a igreja e a educação são as responsáveis pela manutenção da moral, deixando-a forte quando essas instituições são enfraquecidas, a família, a igreja e a educação, a sociedade pode entrar em estado de anomia. Então, a anomia é não sem normas, seria essa a tradução. Uma falta de regra, gerando conflitos, aumento de crimes, suicídio, que seriam sintomas de doença em uma sociedade, que algo está errado. E aí continua esse estado de desordem da sociedade. E aí eu fiz um desenho aí que a moral é sustentada pelos pilares de família, igreja e educação, porque eles só ajudam a botar a moral nas pessoas e dar um sentido para elas, e não deixar elas se perderem. E elas vivem em sociedade. E moral e vida social. A moral consiste em um sistema de normas e condutas que descrevem como o sujeito deve conduzir-se em determinadas circunstâncias. Mas tais normas se distinguem de outros conjuntos de regras porque envolvem uma noção de dever, constituem uma obrigação, possuem respeito especial, são sentidas como desejáveis. E para cumpri-la, os membros da sociedade são estimulados a superar a sua natureza individual. Então é o que eu estava falando. Existem normas, aí a gente tem que sacrificar o quê? A gente tem que largar a mão de nossos interesses individuais e tentar buscar o interesse do coletivo. Isso que ele quis passar, em prol de todo mundo. E acabou a apresentação. Obrigado por assistir e até mais.